nós temos que entender algumas coisas a respeito do trono da besta. Coisas que não podem ser dissociadas das outras. Como será a vinda do anticristo? O apóstolo Paulo explica. O nome que ele recebe está associado ao seu reinado, porque não esqueçamos, ele será um rei. E um rei não usa o seu próprio nome no governo. Ele vai utilizar um nome fictício de coroação. E nós vimos que dos 7 reis ele fazia parte e também será o 8º. Então acreditamos que ele não recebeu a dignidade real. E ele usou um nome, mas quando retornar ao poder, sendo o 8º rei, ele usará um novo nome. E é isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 16 ao 18. Então, que ele vai usar esse nome e é o número do seu nome que vai se chamar 666. Provavelmente em algarismos romanos. E depois nós vamos citar isso. Qual a diferença entre imagem da besta e marca da besta? Que marca é essa? Que imagem é essa que ele não fará, mas obrigará que os homens façam essa imagem? Uma coisa interessante é que existe uma série de simbologias no livro de Apocalipse que não propriamente significam aquilo que estão falando, mas que apontam para uma outra significação. E nós vamos ver isso no final do vídeo. Posteriormente, eu espero dar um exemplo dessa simbologia que uma vai escapar e vai ser uma interpretação literal ligada ao período exato em que a besta vai reinar. E é um período que vai ser dado de uma forma simbólica, mas que vai desembocar num período literal, e outro vai ser o período de punição daqueles que adoram a besta e a sua marca, a sua imagem. Nós temos que começar pelo livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12, onde Paulo vai explicar determinadas coisas. Ele começa no verso 1 dizendo, olha, acerca do nosso encontro com Jesus e da vinda dele aqui para a terra, ele vai nos exortar e dizendo que vocês não devem se perturbar, nem por espírito, nem por epístola, que é uma carta, nem por palavra. E nós temos que suportar até que esse dia tenha chegado. Aqui ele diz no verso 3, e exorta dizendo, cuidado que ninguém de modo algum vos engane, porque isso, ou seja, nosso encontro com Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a grande apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, isso ele está se referindo propriamente ao anticristo. Estude as cartas de 1 João e você vai ver que o anticristo sai do nosso meio. O anticristo sai do meio cristão, sai da igreja. Então, que igreja é essa que apostatou da fé? Essa grande apostasia, esse grande aparto da fé, esse divórcio de Cristo. E ele continua dizendo que ele é aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. E é interessante que ele cria uma espécie de santuário, como se fosse de Deus, e se coloca no lugar de Deus, mas não dizendo que é Deus, e sim se comportando como se fosse Deus. Então, ele vai dizer algumas características bem peculiares aqui, só que ele cita no verso 7 o ministério da iniquidade como sendo já existente nos dias dele. Só que ele sofre algumas mudanças ao longo dos tempos. E aqui é que ele vai dizer que o Senhor o destruirá na sua vinda. Porém, esse ministério ele só vai ser revelado na sua plenitude lá no final dos tempos, através de um homem encarnando esse próprio ministério, que é uma espécie de imitação de Cristo. E nós já temos um suspeito.
Agora o verso que eu quero mostrar aqui, principalmente para mostrar como será a vinda do anticristo, a vinda dele será segundo o verso 9, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Ou seja, não vai ser qualquer coisa, vai ser uma coisa monstruosa, gigantesca, voltada para engano. E quem melhor para enganar do que o próprio diabo, que enganou tantos e tantos anjos puros no próprio céu, próximos ao Senhor. Aqui ele vai dizer, no verso 10, continuando, e com todo engano de injustiça, porque ele agirá com injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de Deus para serem salvos. Nós vimos que as pragas do livro de Apocalipse vão estar caindo, e mesmo assim os homens não se arrependem da sua perversidade, da sua imoralidade, da sua idolatria, da sua perversão. Então, é muito claro você ver que essa obra, ela tanto é operada pelo anticristo, quanto ela é permitida por Deus, para que seja a operação do erro e creiam na mentira. E todos aqueles que não creram na verdade sejam julgados. E tudo isso é algo que está muito próximo de acontecer. O que eu quero dizer aqui é que o número da besta, ele realmente não existe hoje. Porém, a besta e o anticristo, que muitos conhecem também como falso profeta, já existem nos dias atuais. Ele recebeu o nome do seu primeiro reinado. Porém, esse nome vai ser mudado para um outro nome quando ele assumir o 8º lugar de reinado dessa besta. Quando assumir, o seu nome será outro. E o seu nome será o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 13. O número do seu nome será 666. Por ser romano, nós vamos conferir em algarismos romanos. Mas e essa imagem da besta? Eu acredito que a imagem da besta é algo que reflita, que aparente e que revele as suas características. A imagem da besta, ela tem que ser o espelho daquilo que a besta é. Ela tem que ser uma figura que mostre e que reflita suas forças, suas intenções, suas características principais. E se nós formos analisar o que faz isso e transmite à população, são as leis. Então, provavelmente, essa imagem da besta, que vai ganhar espírito e vai falar e vai matar os homens na terra, e quem faz essa imagem são os homens na terra, é justamente as leis. Provavelmente será feita uma lei, talvez a nível mundial, onde a besta se utilizará dessa lei, que será a sua imagem, que será a sua cara, que apesar de ser feita pelos homens, ela possui as características realmente da besta. E que ela vai matar todos aqueles que não a adorarem, todos aqueles que não a seguirem. Então, na minha visão, a imagem da besta será uma lei que não foi feita ainda, mas será feita. E a marca dessa besta será justamente se submeter a essas leis que serão feitas. Se submeter a essa adoração, a essa submissão. E o interessante é que são citadas duas formas de obediência a essas leis, a essa marca, a essa imagem. E essas leis possuem uma série de requisitos, porém nós não vamos citar aqui quais são esses requisitos, apenas em um outro vídeo.
O que você tem que saber é que as pessoas vão adotar essa lei, vão aceitar, vão seguir essa lei por dois motivos. Por um motivo de convicção, elas vão crer que essa lei é melhor para a humanidade, e outros vão seguir por conveniência, ou seja, por necessitar. Se não seguir essa lei, não vai poder comprar ou vender. Então, como elas não têm a convicção, que é a marca na testa, elas vão ter a conveniência. Eu não acredito nisso, mas eu necessito disso, e vão estender a mão. E esse fato de estender a mão significa a marca na destra. Então, provavelmente a marca vai ser a sua lei. A imagem vai ser a sua lei. E muitos vão aceitar ou por convicção mental ou por conveniência, necessidade. Eu não acredito, mas eu vou aceitar porque eu necessito comprar e necessito vender. Tudo está ficando claro. Porém, a simbologia do livro de Apocalipse não aparece de uma forma justa em muitas das interpretações. E eu diria até em quase todas. Quando vemos ele falar sobre sinagoga de Satanás, é muito claro saber que são aqueles que se acham salvos, que se acham santos, eleitos, melhores do que qualquer outro. Então não se refere apenas ao cristianismo, seja ele protestante, católico, ortodoxo ou qual for, mas a qualquer um que se acha religião verdadeira e que todos os outros estão errados. Quando fala do rio Eufrates, que ele vai secar, não é propriamente um rio físico que vai deixar de ter água, mas basicamente o rio revela povos, talvez não todos os da terra, mas uma quantidade específica de povos. E o fato de secar significa que vai deixar de haver oposição desses povos. Esses povos não vão se opor nesse momento aos reis da terra que vão para o mundo todo convocar os exércitos para a batalha. Quando ele fala de 1/3 dos homens morrer, não é propriamente 1/3 dos homens da terra, nem 1/3 daqueles que estão do exército, mas pode ser até um número muito menor. Esse fato de citar 1/3, a terça parte, está fazendo referência aos anjos de Satanás, aqueles que pertencem ao exército de Satanás, que caíram. E o próprio livro de Apocalipse fala sobre isso. Então, vejam que quando cita Sol, Lua e estrelas, às vezes não é propriamente um evento natural, terrestre, mas às vezes espiritual. E isso nós vamos ver futuramente. O fugir da Judéia, a qual Jesus cita em Mateus 24, acredito eu que fugir da Judéia para os montes é sair propriamente do sistema, da civilização sistemática entranhada ao governo da besta, entranhada aos reinos desse mundo que pertencem a Satanás por enquanto. Você consegue compreender que tudo isso era simbólico e nada, quase nada literal? O templo que estão esperando construir em Jerusalém talvez nunca seja construído, porque o templo a qual Cristo falava que ia destruir não seria aquele. Ele ia construir um templo em 3 dias, mas era o templo a qual o Senhor disse em Jeremias que iria fazer dentro dos homens, para que ele habitasse, que fizesse morada. Então, templo que o anticristo pode se assentar, propriamente não seja um templo físico. Pode ser uma simbologia, facilmente. O templo a qual Jesus reconstruiu foi no coração do homem, como Deus havia prometido. Ele não disse à samaritana que um dia todos adorariam em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem naquele monte lá da Samaria. Nós vemos vários aspectos, profecias sendo mal calculadas,
porque o livro de Apocalipse fala que o reino da besta será dado a ela por 1 hora, junto com 10 reis. E essa 1 hora simboliza 1 ano, se você for estudar Isaías e Jeremias. Até mesmo Daniel dá para saber isso. Quando se fala em Apocalipse 9, verso 5, nós vemos que as pragas elas começam a partir do meio do reinado dessa besta. As pragas que caem sobre aqueles que adoram a sua marca, que adoram a sua imagem. E essa praga ela dura exatamente 5 meses. Pode ser que dure um pouco mais, 5 meses e meio, mas o essencial, o cálculo, é 5 meses. Curiosamente, nós vemos que o período da besta são 12 meses, que é 1 ano. Se do meio para o fim falta 6, e nós temos 5 meses de pragas, significa que 1 mês foi adiantado. E aí eu lembro, será que é aquela parte onde Cristo disse que abreviaria sua vinda, porque senão nenhuma carne se salvaria? Fica essa reflexão. Muitos outros aspectos serão citados em vídeos futuros. As pragas, o trono em trevas da besta e muito mais. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas nos veremos muito em breve em um próximo vídeo.